Olá, eu sou o Dr. Gerardo e você está na Psique Mais, a sua plataforma digital em psiquiatria. Hoje o assunto da aula é transtorno de pânico. Como nós sabemos, o transtorno de pânico está entre os diagnósticos psiquiátricos mais comuns na psiquiatria. E a sua característica central são ataques de pânico inesperados, recorrentes, e o indivíduo, após esses ataques, fica persistentemente apreensivo ou preocupado com a possibilidade de sofrer novos ataques de pânico ou sofrer as consequências dos mesmos. Como que a gente vai entender o ataque de pânico? Qual que seria a definição? Seriam ataques abruptos e paroxísticos de medo intenso ou de desconforto intenso que atingem um pico em minutos, acompanhados de outros sintomas físicos e cognitivos. O transtorno de pânico, como todos nós sabemos, produz sintomas muito incapacitantes com grandes prejuízos nas esferas social, ocupacional e afetiva do indivíduo. Em relação à prevalência, nós sabemos que na população geral há uma prevalência de 2 a 3% de adultos e adolescentes com transtorno de pânico, havendo um aumento gradual da prevalência a partir da adolescência e com pico de sua ocorrência no início da idade adulta. O transtorno de pânico ele é bem mais prevalente no sexo feminino do que no masculino, com a razão de 2 para 1. Em idosos, a prevalência é de 0,1 a 2%. Apesar dessa baixa prevalência, ela tem aumentado em razão do aumento da expectativa de vida global. Em relação aos critérios diagnósticos do DSM-5, nós temos, primeiramente, que diagnosticar ataque de pânico. Como é que nós vamos diagnosticar o ataque de pânico? Um ataque de pânico, como nós já falamos, é um surto abrupto de medo intenso ou desconforto intenso que alcança um pico em minutos e durante o qual ocorrem 4 ou mais dos seguintes sintomas que nós vamos falar: palpitações ou taquicardia, sudorese, tremores ou abalos, sensação de falta de ar ou sufocamento, sensação de asfixia, dor ou desconforto torácico, náusea ou desconforto abdominal, sensação de tontura, instabilidade, vertigem ou desmaio, sensação de desrealização ou despersonalização, medo de perder o controle ou enlouquecer, medo de morrer, parestesias, calafrios e ondas de calor. Uma coisa muito importante para o diagnóstico de ataque de pânico é que pelo menos um dos ataques foi seguido de um mês ou mais de uma ou ambas as situações. Apreensão ou preocupação persistente acerca de ataques de pânico adicionais ou sobre as suas consequências, por exemplo, perder o controle, ter um ataque cardíaco ou mesmo enlouquecer, uma mudança desadaptativa significativa no comportamento relacionado aos ataques. Por exemplo, comportamentos que têm por finalidade evitar ter ataques de pânico, como a esquiva de exercícios ou de situações desconhecidas. O critério C para transtorno de pânico coloca que a perturbação não é consequência dos efeitos psicológicos de uma substância, por exemplo, drogas de abuso ou medicamentos, e também não pode ser consequência de outra condição médica geral, como, por exemplo, hipertireoidismo e doenças cardiopulmonares. E que a perturbação não é mais bem explicada por um outro transtorno mental. O que nós temos que ter para o diagnóstico de transtorno de pânico? Nós temos que ter presença de ataque de pânico recorrentes e inesperados, e ao menos um dos ataques foi seguido por um mês ou mais das seguintes manifestações: preocupação persistente pela possibilidade de ter outros ataques e preocupação acerca das implicações do ataque ou de suas consequências, como, por exemplo, perder o controle, ter um ataque cardíaco e enlouquecer. Esse, pessoal, é o critério A. O critério B, você vai ver se há ou não a presença de agorafobia associada. O critério C nos fala que os ataques de pânico não se devem aos efeitos fisiológicos diretos de uma substância ou uma condição médica geral, como, por exemplo, o hipertireoidismo. E o critério D nos fala que os ataques de pânico não são melhor explicados por outros transtornos mentais, como fobia social, fobia específica, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno de estresse pós-traumático ou transtorno de ansiedade de separação. Então, munidos dessas informações, vamos dar uma olhada nessa questão que caiu na prova de título da ABP de 2013. Uma jovem de 25 anos de idade, com crises súbitas de falta de ar, taquicardia, sudorese, sensação de desmaio e sufocação. A partir desses sintomas, ela passou a apresentar medo e esquiva de sair de casa desacompanhada. Então, de acordo com a CID-10, o diagnóstico dessa paciente é de A. Fobia específica. Sabemos que não, porque a fobia específica ela necessita de um fator fóbico muito claro. B. Transtorno de ansiedade generalizada. Ora, nós sabemos que o transtorno de ansiedade generalizada, ele é conhecido como uma
ansiedade tônica, ou seja, ele não se manifesta através de crises de ansiedade. Ele é uma ansiedade que fica com a pessoa. C, transtorno de pânico com agorafobia. Letra D, agorafobia com transtorno de pânico. E letra E, fobia social. Veja bem, a paciente começou a apresentar sintomas que são compatíveis com o diagnóstico de transtorno de pânico e após o início desses sintomas, ela iniciou um quadro agorafóbico. Portanto, a alternativa correta é a alternativa C, transtorno de pânico com agorafobia. Em relação aos fatores de risco e prognóstico para o transtorno de pânico, em relação ao temperamento, o que é que nós temos? O transtorno de pânico está associado à afetividade negativa, principalmente ao neuroticismo, que é o quê? A propensão a experimentar emoções negativas. E também a maior sensibilidade à ansiedade. O que é isso? É a disposição a acreditar que os sintomas de ansiedade são mais prejudiciais, ou seja, a partir do momento que eu sinto ansiedade, aquilo vai desorganizar a minha vida. Em relação aos fatores ambientais, nós temos que experiências infantis de abuso sexual e físico são mais comuns em pacientes com transtorno de pânico do que naqueles pacientes com outros transtornos de ansiedade. Nós sabemos que fumar é um fator de risco tanto para ataques de pânico como para o diagnóstico de transtorno de pânico. A maioria dos indivíduos apresenta estressores identificáveis nos meses anteriores ao seu primeiro ataque de pânico. Por exemplo, doença ou morte na família, experiências negativas com substâncias psicoativas, problemas afetivos, problemas sociais, profissionais ou familiares. Em relação aos fatores genéticos e fisiológicos, nós sabemos que há um risco aumentado para o desenvolvimento de transtorno de pânico entre filhos de pais com transtorno de ansiedade, depressão e transtorno bipolar. E que a taxa de concordância do diagnóstico de transtorno de pânico em gêmeos monozigóticos é superior à taxa de concordância dos gêmeos dizigóticos. Sabemos que a heredabilidade para o transtorno de pânico ela está entre 30% e 40%. Sabemos também que distúrbios respiratórios, tais como asma, estão associados ao transtorno de pânico. Em relação ao risco de suicídio, nós sabemos que os ataques de pânico e também o diagnóstico de transtorno de pânico nos últimos 12 meses estão associados a uma taxa mais elevada de comportamento suicida. O que a gente chama de comportamento suicida? Ideias de morte, ideação suicida e tentativa de suicídio. O importante, gente, isso pode cair na prova, é que esse risco ocorre independentemente da presença de outras comorbidades psiquiátricas, da presença de um histórico de abuso infantil e da existência de outros fatores de risco para o suicídio. Ou seja, teoricamente, o ataque de pânico e o transtorno de pânico são condições independentes para um maior risco de comportamento suicida. Em relação à neurobiologia do transtorno de pânico, o que nós temos já de mais atual? Em relação à genética, já foram observadas alterações em genes ligados aos transportadores das aminas biogênicas, como serotonina, dopamina e noradrenalina. Também foram encontradas alterações em genes associados a canais iônicos com detecção de ácido, a neuropeptídeo S e ao eixo hipotálamo hipofisário suprarrenal. Tomadas em conjunto, tais alterações, elas acarretam uma pior qualidade de neurotransmissão das aminas biogênicas e uma maior reatividade ao eixo hipotálamo hipofisário suprarrenal, que está associado à fisiopatologia do estresse. Em relação ao eixo hipotálamo hipofisário suprarrenal, nós temos um aumento dos níveis plasmáticos basais de cortisol em pacientes com transtorno de pânico, acarretando uma maior predisposição às respostas associadas ao estresse. Em relação aos marcadores imunológicos, foram observados nos pacientes com transtorno de pânico um aumento das citocinas inflamatórias, principalmente IL-1 e IL-6, que acarretam uma maior reatividade da amígdala e aumento do comportamento panic-like, ou seja, aquele comportamento de sintomas ansiosos. Em relação ao BDNF, nós sabemos que o BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, ele tem sido considerado como um marcador de viabilidade neuronal e de neuroproteção. Então, nos pacientes com transtorno de pânico já foram observados níveis séricos reduzidos de BDNF, acarretando uma possível maior vulnerabilidade neuronal. Em relação aos achados de neuroimagem, alterações estruturais e funcionais em diversas estruturas associadas ao sistema límbico já foram observados em pacientes com transtorno de pânico, tais como amígdala, giros hipocampais e parahipocampais e nos núcleos do tronco encefálico. Isso acarreta no aumento da resposta ao medo e à ansiedade, a estressores ambientais e uma maior dificuldade no processo de controle do medo, que nós chamamos de fear extinction, que é muito importante no processo exatamente de você poder controlar todos os estímulos associados ao medo e à ansiedade. Em relação à cognição, os pacientes com transtorno de pânico eles apresentam um maior prejuízo na memória de curto e de longo prazo, nas funções executivas, em habilidades visoespaciais e na memória de trabalho.
Em relação ao diagnóstico diferencial do transtorno de pânico, é muito importante nós fazermos essa diferenciação em alguns pontos. Um deles é o transtorno de ansiedade devido a alguma condição médica. O diagnóstico de transtorno de pânico, nós sabemos, não deve ser realizado se os ataques de pânico forem considerados como uma consequência fisiológica direta de uma condição clínica. Que condições clínicas? Hipertireoidismo, hiperparatireoidismo, feocromocitoma, disfunções vestibulares, epilepsias e doenças cardiopulmonares, como arritmias, taquicardia supraventricular, asma e doença pulmonar obstrutiva crônica. Outro ponto muito importante de diagnóstico diferencial é exatamente com o transtorno de ansiedade induzido por substâncias ou medicamentos. Nós sabemos que o transtorno de pânico ele não deve ser diagnosticado se os ataques de pânico forem considerados como uma consequência fisiológica direta de uma substância, tais como psicoestimulantes, como cocaína, anfetaminas, cafeína, cannabis e abstinência de depressores do sistema nervoso central, como álcool, barbitúricos e benzodiazepínicos. Entretanto, gente, isso é muito importante. Se os ataques de pânico continuarem a ocorrer fora do contexto do uso de substância, como por exemplo, após muito tempo do término do efeito da intoxicação ou da abstinência, o diagnóstico de transtorno de pânico deve ser considerado. Outro ponto importante de diagnóstico diferencial é exatamente com os outros transtornos de ansiedade. Então, os ataques de pânico que ocorrem como manifestação de outros transtornos de ansiedade, eles são esperados ou claramente desencadeados por condições específicas, como, por exemplo, situações sociais no transtorno de ansiedade social, por objetos ou situações fóbicas em fobias específicas, por preocupações excessivas no transtorno de ansiedade generalizada ou por separação de figuras de apego no transtorno de ansiedade de separação. E, dessa forma, não satisfaz os critérios para o transtorno de pânico. Entretanto, gente, isso é muito importante, se mesmo na presença de outro transtorno de ansiedade, o indivíduo experimentar ataques de pânico inesperados ou paroxísticos e apresentar preocupações e apreensão em ter outros ataques inesperados ou em suas consequências, um diagnóstico adicional de transtorno de pânico deve ser considerado. Então, munidos dessas informações, vamos dar uma olhada nessa questão que caiu na prova de tiro da ABP de 2013. O enunciado diz, não constitui diagnóstico diferencial de transtorno de pânico. Então, A, enxaqueca? Vimos que sim. B, mal de Parkinson? Um bom candidato para a gente marcar, hein? Vamos ver as outras alternativas. C, feocromocitoma? Já vimos que sim, é um diagnóstico diferencial com transtorno de pânico. D, prolapso mitral? Também. E E, asma brônquica? Também é um diagnóstico diferencial. Portanto, a resposta correta não constitui-se um diagnóstico diferencial para transtorno de pânico, é a letra B, mal de Parkinson. Em relação às comorbidades, o transtorno de pânico raramente ocorre na ausência de outros transtornos psiquiátricos. As principais comorbidades associadas ao transtorno de pânico são outros transtornos de ansiedade. Então, o transtorno de pânico geralmente acontece associado à agorafobia, ao transtorno de ansiedade generalizada, principalmente. Outra comorbidade seria em relação aos transtornos de humor. Então, o transtorno de pânico pode acontecer associado ao transtorno depressivo maior e ao transtorno afetivo bipolar. Outra comorbidade são com os transtornos associados ao uso de substâncias, principalmente álcool, benzodiazepínicos e canabinoides. Em relação ao tratamento do transtorno de pânico, ele se subdivide em tratamento farmacológico e não farmacológico. O tratamento do transtorno do pânico, ele se compõe de dois elementos básicos. O tratamento farmacológico, que vai se dar através de antidepressivos, antipsicóticos, estabilizadores de humor, benzodiazepínicos, né? E o tratamento não farmacológico, que vai se dar através de psicoterapia e psicoeducação. Qual o objetivo do tratamento? A remissão dos sintomas, a manutenção dessa remissão, toda a inserção social e ocupacional que eu consegui desse paciente, acarretando uma melhora da qualidade de vida, e se a gente faz tudo isso, nós estamos indiretamente prevenindo o suicídio. Em relação ao tratamento farmacológico do transtorno de pânico, ele pode ser realizado através de várias medicações. Agora, os fármacos que apresentam nível de recomendação A pela British Association of Psychopharmacology são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Estamos falando de fluoxetina, sertralina, paroxetina, fluvoxamina, citalopram e escitalopram. Os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, principalmente a venlafaxina. Os antidepressivos tricíclicos, estamos falando de clomipramina e imipramina. Anticonvulsivantes, como valproato de sódio ou gabapentina. E os benzodiazepínicos, eles são muito úteis nas crises e em associação com essas outras medicações que nós já falamos, são o clonazepam, o alprazolam, o bromazepam e o diazepam. Aqui nessa tabela nós estamos mostrando para vocês os inibidores seletivos da recaptação, níveis de efeitos adversos,
Nesse outro slide, nós estamos mostrando os antidepressivos tricíclicos, destacando principalmente a clomipramina e a imipramina, dose média e efeitos adversos. O grande fator limitante dos antidepressivos tricíclicos é exatamente a grande incidência de efeitos adversos e, portanto, eles são utilizados como segunda linha. Temos também os antidepressivos de ação dual, principalmente a venlafaxina, que é o inibidor da recaptação de serotonina e noradrenalina. Em relação aos anticonvulsivantes, vamos dar destaque principalmente para o valproato de sódio e para a gabapentina. E essa tabela mostra as doses médias dos benzodiazepínicos mais utilizados no transtorno de pânico. Lembrando que quanto mais efeito ansiolítico nós tivermos para a utilização do benzodiazepínico, melhor. Por quê? Porque o paciente ele pode muitas vezes ter uma crise de pânico na rua, de dia, no trabalho, onde não é conveniente que ele tenha sonolência. Então, o benzodiazepínico a ser utilizado é aquele com maior efeito ansiolítico e o menor efeito hipnótico possível. Em relação ao tratamento não farmacológico, nós temos a presença da psicoterapia e dentro das modalidades psicoterapêuticas nós temos um grande destaque para a terapia cognitivo-comportamental. A TCC é a única modalidade não farmacológica com nível de recomendação A para o tratamento do transtorno de pânico. Ela é eficaz nos casos resistentes ao tratamento, inclusive. E outra modalidade de tratamento é a psicoeducação. A psicoeducação ela pode fazer parte da TCC ou pode ser uma estratégia sozinha, né? Sem as outras técnicas cognitivo-comportamentais, e a psicoeducação vai servir muito para o paciente e para a família, com os objetivos de manutenção da remissão dos sintomas, a maior reinserção social ocupacional que eu possa conseguir, com melhora na qualidade de vida e, principalmente, adequar o nível de exigência, tanto do paciente quanto da família, porque nós sabemos que o transtorno de pânico é extremamente limitante. Por fim, pessoal, nós precisamos falar para vocês acerca de algumas estratégias a serem realizadas em pacientes com transtorno de pânico resistente ao tratamento. Como que a gente define um paciente com transtorno de pânico resistente ao tratamento? A definição é a ausência de resposta satisfatória a 2 tratamentos com nível A, por tempo e doses adequadas. Estima-se que a resistência ao tratamento no transtorno de pânico atinja pelo menos 30% dos pacientes. E quais são os fatores associados à má resposta ao tratamento no transtorno de pânico? A duração mais longa da doença, a gravidade maior no início dos sintomas, a presença da esquiva agorafóbica, ou seja, presença de agorafobia associada ao transtorno de pânico, é critério de má resposta ao tratamento. Outros critérios, medos hipocondríacos intensos associados ao pânico, visitas frequentes a serviços de emergência, presença de outras comorbidades psiquiátricas, presença de desemprego, demora na resposta à medicação e baixa adesão à terapia cognitivo-comportamental. Dessa forma, quais são as possíveis estratégias terapêuticas nos pacientes com transtorno de pânico resistente ao tratamento? Nós vamos falar algumas, né? Na apostila você vai encontrar todas, tá? Que elas estão listadas, inclusive, por nível de evidência, do maior nível de evidência ao menor nível de evidência. Então nós temos a primeira delas, obviamente, a otimização da dose do antidepressivo até a dose máxima tolerada. Outra estratégia seria a troca do antidepressivo de outra classe, no caso de tentativas anteriores terem envolvido apenas uma classe, ou seja, se o paciente tomou 2 inibidores seletivos da recaptação de serotonina, está na hora de tentar um antidepressivo de outra classe. Outra estratégia terapêutica seria a associação com a TCC, caso esta ainda não tenha sido associada. Outra estratégia será a introdução do inositol em monoterapia ou associada a um antidepressivo ou mesmo associada a TCC. Outra estratégia seria a associação de fluoxetina mais pindolol. Outra estratégia seria a associação de 2 antidepressivos de classes diferentes. Outra estratégia seria a associação de antidepressivos com antipsicóticos, principalmente risperidona, sulpirida, olanzapina ou aripiprazol. Outra possibilidade seria a associação de psicofármacos com a tiagabina. Outra possibilidade seria a associação de fluoxetina com valproato de sódio. Ou a associação de clomipramina com carbonato de lítio. Isso é muito importante, pessoal. Por quê? Porque olha só essa questão que caiu na prova de título da ABP de 2018, recente, tá? Olha o enunciado dela. No transtorno de pânico resistente ao tratamento, conceituado de forma geral como menos de 30% de melhora após 6 semanas de tratamento com eficácia comprovada. Outra definição, falta de resposta a 2 antidepressivos. Outra definição, falta de resposta após 4 meses de antidepressivo em doses adequadas.
Outra definição seria falta de resposta a 2 tratamentos medicamentosos com eficácia comprovada. Então, todas essas são definições para transtorno de pânico resistente ao tratamento. A pergunta é, as evidências indicam que A. Os antidepressivos tricíclicos tornam-se contraindicados. Nós sabemos que os antidepressivos tricíclicos, principalmente clomipramina e imipramina, são nível A de evidência. B. A risperidona não apresenta eficácia e, portanto, não deve ser estratégia a ser ensaiada. Falso também. Nós vimos que a introdução de um antipsicótico, entre eles a risperidona, é uma possibilidade terapêutica nesses casos. Alternativa C. A TCC, paradoxalmente, não oferece acréscimo aos ensaios farmacológicos em caso de transtorno de pânico refratário. Falsa também. Nós vimos que a TCC, inclusive, é um recurso importante no tratamento do transtorno de pânico resistente ao tratamento. Alternativa D. A paroxetina ou a fluoxetina mostram-se mais eficazes em doses mais baixas. Falso também. Nós vimos que a primeira estratégia é a gente otimizar a dose dos antidepressivos. E a alternativa E, por fim, o acréscimo de aripiprazol, mesmo sem indicação em bula, ao tratamento farmacológico convencional com os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, tem apresentado eficácia. Então a gente vai ficar com a alternativa E, porque a gente viu que uma das estratégias terapêuticas é a associação com aripiprazol. Portanto, os pontos-chave da aula seriam identificar os diagnósticos diferenciais do transtorno de pânico, ver se o transtorno de pânico ele apresenta ou não associação com a agorafobia, e lembrar que o transtorno de pânico raramente ocorre na ausência de outros transtornos psiquiátricos. Ou seja, a condição mais comum é o transtorno de pânico estar associado a outro transtorno mental. Por último, o transtorno de pânico resistente ao tratamento, o que é, quais são as definições, lembrar que ele atinge até 1/3 dos pacientes com transtorno de pânico e como que nós vamos fazer em termos de estratégias terapêuticas. Tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de transtorno de pânico. Não esqueça de seguir nas redes sociais, no Instagram, @psiquemais, e no site www.psiquemais.com.br para ter acesso ao nosso banco de questões comentadas sobre a aula.